Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, apenas pare por um instante. O que eu tenho para dizer hoje não é para todas as pessoas, nem para a multidão que busca entretenimento. Esta mensagem é um chamado direto para você. Algo aconteceu nesta semana, e especialmente nas últimas horas, que você ainda não conseguiu traduzir em palavras. Existe um peso no seu peito, um cansaço que não pertence ao seu corpo físico, mas sim à sua alma. Você tem sentido como se estivesse carregando o mundo nas costas, trabalhando mais do que qualquer um ao seu redor, e ainda assim, as portas que deveriam abrir continuam hermeticamente fechadas. Hoje é sábado, e eu vim aqui para lhe dizer que este dia não é um dia comum. Este sábado marca uma mudança de ciclo na sua história pessoal. Você não está mais no tempo da espera estéril. Você entrou no tempo da colheita do que foi semeado no invisível. Permaneça comigo, pois o que vamos construir aqui nas próximas etapas é um contrato de clareza para a sua jornada. Antes de terminarmos, você vai compreender os 3 pilares que sustentam este momento. Primeiro, você vai reconhecer os sinais que têm aparecido na sua vida, que não são coincidências, mas coordenadas de uma rota sendo corrigida. Segundo, você vai identificar o padrão exato que tem mantido as coisas travadas e entender por que a sua força, embora admirável, não era o que faltava para a abertura. Terceiro, eu vou proferir uma declaração sobre a sua eleição que vai mudar a maneira como você se vê ao acordar amanhã. É um caminho de revelação, e o fato de você ter chegado até aqui significa que o seu espírito já sabe que esta conversa é um divisor de águas. Vamos olhar para a sua realidade recente. Você tem notado uma exaustão que não passa com o sono. É uma fadiga da alma, uma sensação de que você deu o seu melhor e que o mundo, ou talvez o destino, não reconheceu o seu esforço. Você tem tido sonhos vívidos, conversas que parecem mais reais do que a sua vigília. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E momentos de silêncio, onde tudo parece ecoar um chamado que você ainda não compreende. Além disso, números têm surgido diante de você em lugares inesperados, horas que se repetem, sequências que insistem em capturar a sua atenção. Isso não é um erro de percepção. É calibração. A sua frequência está sendo ajustada porque o ambiente ao seu redor não é mais compatível com a pessoa que você está se tornando. Aquilo que você chama de desordem ou de cansaço é, na verdade, a resistência que ocorre quando um novo nível de propósito tenta se acomodar em uma estrutura antiga. Você sente que, apesar de tudo, algo dentro de você ainda clama por uma resposta que ninguém ao seu redor consegue dar. As pessoas que você ama não compreendem o que você está vivendo, e por isso você parou de tentar explicar. Você aprendeu a carregar as suas verdades em silêncio, mas esse silêncio começou a pesar como uma armadura. Saiba agora, esse peso é o sinal de que você está sendo preparado para carregar uma autoridade maior. Se algum desses pontos tocou a sua realidade,
Se você sentiu um alívio ao ouvir alguém finalmente descrever o que você vive, vamos marcar esse reconhecimento. A sua intenção ao escrever esses números é um ato de alinhamento com a frequência da abundância e da conclusão de um ciclo de escassez. Não é apenas um número, é o seu sim para a mudança que já começou a operar. Digite 888 e depois de fazer isso, venha imediatamente de volta para mim, pois precisamos aprofundar na causa de tudo isso. Agora que você fez o registro desse alinhamento, vamos olhar para o que tem acontecido nos seus bastidores. O padrão que você tem vivido não é uma falha de caráter nem uma falta de merecimento. É um mecanismo de esforço excessivo. Você tem passado anos da sua vida tentando forçar portas que, para a sua própria proteção e para a magnitude do que está por vir, ainda não deveriam ter sido abertas. Você opera sob a convicção de que, se não empurrar, se não forçar, se não garantir cada detalhe com as suas próprias mãos, nada acontecerá. E é exatamente essa postura que tem impedido o fluxo natural da sua colheita. Você tem tentado carregar o peso de um edifício inteiro, quando a sua missão atual é apenas colocar o primeiro tijolo com paz. Essa necessidade de controlar o tempo e o resultado é o que esgota a sua energia vital, porque você está gastando a sua força em uma luta que não é mais sua, contra obstáculos que já foram removidos do seu caminho. Existe uma diferença abismal entre o esforço e a permissão. Você tem sido um mestre do esforço, mas um aprendiz da permissão. O padrão aqui é a tentativa de construir um futuro usando as ferramentas e o cansaço do seu passado. Quando você força uma porta que não abre, você não está sendo persistente. Você está sendo um obstáculo para si mesmo, pois a sua mente está tão focada na trava da fechadura que você não percebeu que a parede ao lado já caiu. Você está exausto de bater na mesma madeira, sem ver que o caminho foi liberado em outra direção. Esse é o diagnóstico da sua situação atual. Você está aplicando uma força hercúlea em um lugar onde a resposta exige apenas a sua prontidão. Para compreender o porquê de tudo isso estar acontecendo agora, imagine uma semente lançada em um solo fértil. Quando a semente é enterrada, ela entra em um período de escuridão total. Para o observador externo, que olha apenas para a superfície do campo, aquele solo parece vazio, estéril, abandonado. Não há sinal de vida, não há brotos, não há progresso visível. A semente, lá embaixo, está passando por uma decomposição necessária. A casca dura que a protegia precisa se romper, o núcleo precisa se expandir e as raízes precisam buscar o nutriente nas profundezas antes que qualquer coisa possa surgir acima do nível da terra. Você está exatamente nessa fase da colheita silenciosa. O seu mundo exterior pode parecer parado ou até mesmo estagnado, mas o seu solo interno está em uma atividade frenética de expansão. Você não está sendo negligenciado, você está sendo estruturado. A escuridão que você sente não é o fim da sua luz. É a câmara de germinação onde o seu propósito está criando raízes profundas o suficiente para sustentar o tamanho do que você pediu. Muitos desistem exatamente neste ponto, porque a falta de resultados imediatos é interpretada como um sinal de erro. Mas a natureza não tem pressa, e a semente não pergunta ao sol por que ele demora a aparecer. Ela apenas cumpre o seu processo de expansão no escuro. Se você tentar apressar o broto, você enfraquece a planta. Se você tentar arrancar a casca antes da hora, você interrompe o design que foi estabelecido desde o início. A sua vida atual é esse campo, aparentemente silencioso, mas fervilhante de movimento subterrâneo. Tudo o que você tem vivido, cada dor, cada espera, cada momento de frustração, tem sido o nutriente que garante que o seu florescimento não seja apenas bonito, mas inabalável. Se algo dentro de você acaba de se conectar com essa imagem,
Se a metáfora da colheita silenciosa trouxe uma paz que você não sentia há muito tempo, quero que você fixe esse momento. Essa frase é a sua declaração de que você parou de lutar contra o processo e começou a confiar na semente que foi plantada em você. O ato de escrever isso é o seu selo pessoal, marcando que o tempo da ansiedade acabou e o tempo da germinação começou. Digite, eu estou pronto, e logo em seguida traga a sua atenção de volta para mim, pois precisamos agora aprender a descansar na providência. A solução para a sua exaustão não é mais trabalho, é o retorno ao descanso. Não o descanso do ócio, mas o descanso do vigilante que sabe que a semente cresce sozinha. Você precisa aprender a soltar as mãos da maçaneta da porta que não abre. A verdadeira maestria da vida não está em mover montanhas com as próprias mãos, mas em saber identificar qual montanha já foi movida por um poder maior e apenas caminhar pelo vale que se abriu. Quando você assume essa postura de retorno, você para de tentar antecipar o futuro com a sua ansiedade. Você começa a entender que ser um escolhido ou estar em um ciclo de eleição não significa ter uma vida sem desafios, mas ter a certeza inabalável de que cada desafio é um convite para você se recolher e permitir que o seu interior trabalhe. A sua única tarefa, a partir deste sábado, é manter o solo do seu espírito limpo, sem o lixo da preocupação e sem a erva daninha da dúvida. Deixe a providência cuidar do crescimento. Você é o jardineiro, não o criador da semente. O seu papel é cuidar da sua integridade, cuidar da sua voz, cuidar da sua paz e deixar que o tempo do destino execute a abertura do que foi preparado para você. Não force a porta. A porta, no tempo certo, será apenas o caminho pelo qual você passará, sem esforço, sem luta e sem o peso que você carrega hoje. Existe um gesto que muitos ignoram por acharem que é apenas um detalhe. Mas para nós, aqui neste espaço, ele possui um significado muito mais profundo. Quando você pressiona o botão de curtir, você não está dando um número para uma métrica fria. Você está oferecendo o seu amém sem palavras. É uma concordância silenciosa, um reconhecimento de que o que foi dito aqui não é uma sugestão, mas um lembrete daquilo que a sua alma já sabia ser verdade. Cada vez que você faz isso, você assina embaixo do que o seu espírito já declarou. E esse gesto de concordância é o que sela a sua participação nesta jornada. É o seu sim oferecido em silêncio para que o fluxo desta revelação possa continuar a nutrir quem estiver pronto para recebê-la. Respire fundo agora, pois quero que você traga à mente alguém que precisa desesperadamente ouvir o que acabamos de tratar. Existe uma pessoa no seu círculo, talvez alguém da sua família ou um amigo próximo, que tem trabalhado exaustivamente, carregando um peso que ninguém mais enxerga. É alguém que tem sido fiel, que tem feito a sua parte em silêncio, mas que agora se sente à beira do esgotamento, olhando para portas que teimam em não se abrir. Você sabe exatamente quem é essa pessoa. Enquanto eu falava, o rosto dela apareceu na sua mente, não por acaso, mas por uma incumbência. Essa pessoa está vivendo o que você viveu até pouco tempo atrás. A confusão de acreditar que o esforço é o único caminho para o resultado. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como uma entrega. Entregue a ela o conforto que você acabou de receber. Seja o mensageiro que traz a paz que ela pensava ter perdido. Aquele que trabalha em silêncio merece ser lembrado de que não está esquecido. Agora, antes de avançarmos para o encerramento desta nossa conexão, eu preciso que você tome um último fôlego e prepare o seu coração para a declaração final. Esta é a semente que deve ser plantada no solo da sua nova fase. Não o faça como quem tem dúvidas ou como quem espera por uma confirmação externa. Escreva como alguém que, após ter compreendido o processo de germinação e o tempo da colheita, finalmente assume o seu lugar.
Escreva com calma, sentindo cada letra, permitindo que o seu dedo seja o instrumento que grava essa verdade na sua consciência. Eu sou o escolhido. A partir deste momento, essa identidade se torna o seu escudo contra a ansiedade que tentou roubar o seu sono durante tantos meses. Você é o escolhido. Você é o que foi separado para atravessar o deserto e sair dele, não apenas transformado, mas transbordante. Você é o que foi preparado no escuro para brilhar com uma luz que não precisa de esforço para ser vista. Você é o que foi comissionado a viver sob a égide da providência, onde a luta dá lugar ao alinhamento e a ansiedade dá lugar à autoridade. Você é o que foi enviado para carregar esta mensagem, não apenas com palavras, mas com a vida que você passará a viver a partir deste sábado. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato instante, em todos os cantos do mundo, existe uma rede invisível de pessoas que, tal como você, estão passando por este mesmo processo de reconhecimento e despertar. Você não está enfrentando esse período de transição por conta própria, e a solidão que você sentiu não era abandono, era apenas o distanciamento necessário para que você pudesse ouvir a sua própria voz interna sem o ruído do mundo. O que estamos vivendo aqui não se anuncia com pompas, não se sustenta em aplausos humanos e não precisa de validação externa para ser real. É algo que acontece no íntimo, no secreto, onde as sementes mais preciosas são geradas. A partir de hoje, você não caminha mais como quem busca, mas como quem reconhece o que já foi, por decreto, entregue. Sinta como o silêncio que segue essas verdades não é um vazio, mas uma presença que se acomoda exatamente onde a sua agitação costumava residir. Você passou tempo demais tentando preencher o seu espaço com o ruído de expectativas que não eram suas, com a pressa de quem teme que o tempo esteja correndo contra o seu destino. Mas entenda, este sábado não é apenas um dia no calendário, é o marco divisório entre a estação da colheita que você tentava forçar e a estação da germinação que acontece na quietude do seu próprio ser. Você sentiu a exaustão que não vinha do trabalho físico, mas do esforço de tentar sustentar uma estrutura que não tinha alicerces na sua verdade interior. Quando falamos sobre números recorrentes, quando mencionamos aqueles momentos em que a realidade parece vibrar em uma frequência diferente, estamos falando sobre a calibração do seu sistema de percepção. O ato de registrar esses 3 algarismos é a assinatura da sua consciência em um pacto de alinhamento com o que está por vir. É a confirmação física de que a sua alma reconhece que a abundância não é algo que você persegue, mas algo que você autoriza a entrar pelo alinhamento da sua postura. O padrão que o trouxe até aqui foi baseado na ideia equivocada de que a porta precisa ser arrombada para que a bênção seja acessada. Você observou por anos pessoas que pareciam ter o caminho facilitado enquanto você precisava lutar por cada migalha de reconhecimento, por cada pequena vitória que logo era substituída por um novo desafio. Esse diagnóstico, por mais doloroso que tenha sido, revela uma verdade simples. Você estava aplicando a sua força no lugar errado. Você estava tentando empurrar a porta de um futuro que ainda precisava ser moldado por dentro, na forja da sua própria identidade. Não era falta de capacidade, era, na verdade, uma fidelidade excessiva a um modelo de vida que já não servia ao seu propósito atual. A exaustão que você experimentou foi o sinal claro de que o seu espírito estava tentando avisar que você estava fora de sincronia com o seu próprio tempo de maturação. Imagine por um momento a semente que cai no solo fértil. Nos primeiros meses, nada é visível. O agricultor, se fosse ansioso, poderia achar que a terra está morta ou que a semente foi perdida. Mas, abaixo da superfície, uma transformação violenta e necessária está ocorrendo.
Raízes estão sendo lançadas na escuridão, buscando a umidade que sustenta a vida, construindo a base que permitirá que, quando o caule finalmente romper a terra, ele não seja derrubado pelo primeiro vento forte. Você tem sido essa semente. A sua aparente estagnação não era fracasso, era o período de enraizamento. Era o tempo em que você estava sendo preparado para suportar o peso da colheita que o seu destino exige. Muitos ao seu redor queriam ver o fruto antes de ver o esforço. Mas a providência, que é sábia, manteve você no escuro para que o seu caráter pudesse se tornar inabalável. Não é uma pergunta, não é um pedido. É uma declaração de prontidão para a fase que se inicia, o selo que você coloca sobre o que foi compreendido agora. Digite essas palavras e sinta como elas se tornam a âncora que prende o seu coração no momento presente, evitando que a ansiedade leve a sua mente de volta para as sombras que você já superou. Agora, o chamado é para o retorno. A solução não reside em estratégias mirabolantes ou em uma busca incansável por mais conhecimento. A solução reside em parar de lutar contra a correnteza. É um retorno à simplicidade do ser. É o momento de soltar o remo e permitir que a maré da providência leve a sua embarcação para o lugar onde ela sempre deveria ter estado. Quando você para de forçar, a clareza chega. Quando você relaxa a sua necessidade de controle, a intuição começa a sussurrar os próximos passos, não como ordens de comando, mas como convites suaves que você aceita com alegria. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas, pois o mundo já tem o seu próprio sustentáculo. Você foi chamado para ser um canal, não a fonte. E, ao aceitar esse papel, a leveza retorna aos seus dias, e a paz passa a ser a sua companheira constante, mesmo quando o mundo ao redor parece confuso. Lembre-se de que cada momento de dor foi uma lição de desapego. Cada decepção serviu para que você pudesse limpar o terreno onde a sua nova vida será construída. Não olhe para trás com lamento pelo que foi perdido, pois aquilo que se foi não tinha espaço para crescer na dimensão que você habita agora. Aquelas relações que se distanciaram, aqueles projetos que naufragaram, foram cortes necessários, feitos por um jardineiro que sabe exatamente o que precisa ser podado para que a árvore floresça com a plenitude que lhe é destinada. Você está apenas começando a ver a colheita, e o que está por vir é infinitamente maior do que aquilo que você julgou ter perdido. Se o que conversamos aqui hoje tocou a sua alma e confirmou o que você, no silêncio da sua madrugada, já sentia ser verdade, permita que o seu gesto de curtir esta mensagem seja o seu amém sem palavras. Não o faça por norma, mas como um selo de concordância espiritual, uma forma de dizer que o que foi nomeado aqui é reconhecido e aceito pela sua própria autoridade interna. Esse gesto é o eco da sua voz na vastidão da sua jornada. Existe uma pessoa na sua vida, alguém que você conhece bem, que tem atravessado um deserto muito semelhante ao seu. Alguém que mantém um sorriso no rosto, enquanto por dentro está exausta de tanto carregar expectativas que não lhe pertencem. Alguém que trabalha com uma diligência silenciosa, esperando um reconhecimento que insiste em não chegar. Essa pessoa, cujo rosto surgiu na sua mente enquanto eu falava, precisa desta mensagem de confirmação. Ela precisa saber que o tempo dela não foi desperdiçado e que a sua colheita está de fato se aproximando. Envie este conteúdo para ela. Não faça isso como quem recomenda algo comum, mas como quem entrega uma chave. Seja o instrumento que traz a paz necessária para que ela continue o seu caminho com a confiança renovada. Você tem a oportunidade de ser o elo que conecta essa pessoa à verdade que a libertará de suas próprias amarras. A quietude que você sente agora não é um vazio, mas a sala de espera do seu destino.
Você tem se perguntado por que, mesmo após tanto esforço, o horizonte parece ainda estar a uma distância inalcançável. A verdade é que a colheita silenciosa não se faz com barulho de máquinas, mas com o amadurecimento que ocorre sob a terra, longe dos olhos dos homens. Existe uma lei invisível que rege o tempo de cada semente, e você está vivendo o período exato em que a raiz se aprofunda, para que, quando a estrutura subir, ela seja inabalável. O que você chama de espera é, na realidade, a construção da sua capacidade de sustentar o que está prestes a chegar. Muitos querem o fruto, mas poucos estão dispostos a permitir que a raiz se fortaleça no escuro. Você tem notado, talvez, que certas conversas que antes eram prazerosas hoje parecem arranhadas, como se estivessem em uma frequência que já não sintoniza com a sua. Não estranhe. Isso é a assinatura da sua mudança de vibração. Você não se tornou alguém distante, você se tornou alguém mais seletivo com o que alimenta a sua alma. O que é desnecessário precisa se retirar para que o que é essencial possa tomar o seu lugar. Esse movimento é natural, é cíclico e, acima de tudo, é necessário para a expansão que se avizinha neste sábado. Antes de prosseguirmos para o que ainda está oculto, quero que você se concentre naquilo que seu espírito está reconhecendo agora. Ao escrever essas 3 palavras, você não está apenas confirmando o que ouviu, mas está declarando, diante da sua própria consciência, que o seu tempo de preparação chegou ao fim. Digite, firme e com intenção, e logo depois, retorne para mim. O padrão que você operou por anos, tentando abrir portas que estavam travadas por proteção, hoje perde a sua força. Você percebe finalmente que a insistência não era virtude, mas medo de que nada acontecesse se você não forçasse o movimento. Mas a vida, na sua sabedoria, sabe que existem estações de repouso que são tão vitais quanto as estações de colheita. Você está saindo da fase do esforço solitário para a fase da cooperação com o invisível. E a partir de agora, o que você busca começará a buscá-lo. Não porque você se tornou mais capaz, mas porque você se tornou mais receptivo. A clareza chega quando a poeira da sua ansiedade baixa e você consegue enxergar o caminho que sempre esteve à sua frente, apenas escondido pelo excesso de preocupação. Sinta o peso saindo dos seus ombros, a respiração se tornando mais profunda e a certeza, essa velha amiga que você quase esqueceu, retornando ao centro do seu ser. Você não é um andarilho perdido. Você é alguém que caminha com passo firme em direção ao lugar que já lhe pertence por direito. Cada sinal que você encontrou, cada número, cada sonho, cada momento de desorientação foi apenas uma bússola ajustando a direção para este momento exato, onde o seu eu passado encontra o seu eu futuro em uma unidade inquebrável. Sinta como o ar ao seu redor parece mais denso de promessas agora que você reconheceu a sua própria posição. Se houve um tempo em que você acreditou que o seu valor era medido pelo volume de trabalho que entregava ao mundo, saiba que essa medida nunca foi real. Você foi chamado para ser, não para se esgotar. E se algo nesta mensagem tocou a corda mais sensível do seu ser, se o que conversamos hoje sobre a colheita silenciosa e a interrupção dos velhos ciclos soou como uma verdade que você já carregava no peito, deixe que a sua curtida seja o seu amém sem palavras. Não é um gesto para o público, é apenas o seu selo silencioso, uma concordância que vibra na mesma frequência da sua alma. Existe alguém agora, bem neste instante, cuja face surgiu na sua mente. Pense naquela pessoa que vive com uma exaustão que não passa, alguém que trabalha dia após dia em um silêncio absoluto, mantendo a postura de quem carrega o mundo nas costas sem nunca pedir ajuda a ninguém. Essa pessoa está esperando por um sinal, por uma confirmação de que o seu esforço não é em vão. Envie esta mensagem para ela.
não como um conselho, não como uma sugestão, mas como a entrega de uma chave que ela precisa para abrir a porta do seu próprio descanso. O que você recebeu gratuitamente, você agora entrega como um ato de cuidado, como alguém que sabe exatamente o peso que a outra pessoa está carregando. Antes de nos despedirmos, é imperativo que você reafirme a sua identidade perante o que foi revelado. Não o faça por impulso, mas por convicção profunda. Digite a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Deixe que essas palavras sejam o marco zero de uma nova contagem, o ponto de virada onde o passado deixa de ter autoridade sobre o seu futuro e a sua eleição se torna a sua realidade inegociável. Escreva com calma, sentindo a força de cada letra, permitindo que a sua intenção se grave no que está por vir. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.